Olá, meu nome é João Safran e juntamente com o Luiz Fabrício Góes da PUC Minas e o Rodrigo Caetano da Universidade de Edimburgo, nós desenvolvemos o trabalho intitulado Neuromp, paralisação automática de código utilizando aprendizagem por reforço. Aqui é uma breve sumário da apresentação, nós vamos ter uma introdução sobre o trabalho, os trabalhos relacionados, vamos falar brevemente de análise estática e aprendizagem por reforço, eu vou introduzir o Neuromp, apresentar as metodologias de avaliação, os experimentos e a conclusão. Então, com o advento da computação paralela, surgiu a necessidade de criarmos algoritmos com o máximo de desempenho computacional oferecido pelas máquinas modernas. Para fazer isso, surgiu várias estratégias, dentre elas bibliotecas de computação paralela, como o OpenMP, e o desenvolvimento de padrões de computação paralela, como Stencil, MapReduce e etc. Uma das técnicas muito utilizadas atualmente é a análise estática, que ela é feita de maneira automática pelo compilador. Contudo, a análise estática ela é extremamente conservadora, o que leva a perder algumas oportunidades de paralelismo, apesar delas ainda serem possíveis. Por isso, a gente pensou em utilizar o aprendizagem por reforço para fazer a paralisação automática desses códigos de maneira automática dentro do compilador. Então, nosso objetivo é desenvolver o Neuromp, uma otimização de compilador que utiliza a aprendizagem de reforço para fazer a paralisação automática de código. Os trabalhos relacionados. Dentro do campo de aprendizagem de máquina e compiladores, existe a criação de heurísticas inteligentes, que é a definição de parâmetros das otimizações de aprendizagem de máquina, principalmente focando no escalonamento de tarefas. Dentro do campo de paralisação automática de código existe a análise estática, como eu falei anteriormente, que é a definição de diretivos de compilação que torna o código paralelo utilizando o OpenACC. Além disso, existem muitos trabalhos na área de paralelismo de instrução e a aprendizagem por reforço ela não é tão utilizada dentro do compilador, mas ela já foi utilizada em videogame, simulação, bolsa de valores, precificação dinâmica e etc. Então, o que é a análise estática? A análise estática é um conjunto de algoritmos que visa extrair informação de um programa sem ter que executá-lo. No caso de executar um programa, chama-se análise dinâmica. Dentro desse contexto de análise estática, existem o Data Flow Analysis, que analisa a relação entre os elementos sintáticos de um programa, como, por exemplo, a verificação se uma variável está sendo utilizada ou não. O Constraint Based Analysis, que cria restrições lógicas de um programa, não necessariamente definidas das estruturas sintáticas, mas a partir da lógica mesmo de um programa. E análise de tipos, que usa tipos anotados de uma linguagem, como por exemplo em Haskell, para propagar informações dentro de um programa. Dentro do contexto de paralisação automática de código, é muito comum utilizarmos uma mistura de Data Flow Analysis com Constraint Based Analysis. Então, o que é aprendizagem por reforço? A aprendizagem por reforço é um campo de aprendizagem de máquina inspirado na psicologia comportamental. Ela visa a criação de agentes inteligentes que tomam decisões em um ambiente com o objetivo de maximizar o acúmulo de recompensa ao longo prazo. Para fazer essa modelagem, utiliza-se um framework chamado processo de decisão de Markov, que é um framework estocástico e que permite a gente modelar esse ambiente, essa relação entre agente e ambiente no aprendizagem por reforço. Então, igual eu falei, um processo de decisão de Markov é o que a gente usa para modelar um problema de aprendizagem por reforço. Ele é definido como uma quíntupla SA, PA, RA e esse gama aí. S é o conjunto de estados do mundo. A é um conjunto de ações que pode ser definido pelo agente. PA é a probabilidade de tomar uma ação A em um estado S no tempo T, levando um estado S θ no tempo T mais 1. RA é a recompensa que o agente recebe por realizar uma ação no estado S indo para o estado S', ou S θ, ou S'. Esse gama representa a diferença de importância entre as recompensas recentes e futuras e serve para você modelar o comportamento do seu agente.
Então, continuando no aprendizagem de reforço, um algoritmo muito comum capaz de resolver o processo de decisão de Markov é o Q-learning. Ele utiliza programação dinâmica, ele aprende uma função de qualidade de cada ação em um estado utilizando a equação de Bellman. Né? Então, o que é o NeurOmp? O NeurOmp é uma otimização de compilador que utiliza o Q-learning juntamente com o OpenMP para paralelizar códigos escritos em C de maneira automática. O NeurOmp ele modela o processo de paralelização utilizando um MDP, ou Markov Decision Process, ou processo de decisão de Markov, sendo um conjunto de ações realizadas as diretivas, a adição ou remoção de uma diretiva do OpenMP. Né? Então, um MDP para o problema do NeurOmp S é o conjunto de diretivas de OpenMP que são válidas para um determinado loop de uma aplicação. A, todas as transformações das diretivas permitidas pelo OpenMP, como por exemplo adicionar o reduce, private, left private, etc. PA é uma função, essa função no caso do NeurOmp é constante, sendo a probabilidade igual a 1, uma vez que sempre que você adiciona uma diretiva, essa diretiva não existe chance dela não ser adicionada a uma diretiva do OpenMP, né? Ou seja, ela é totalmente determinística. O RA ele é uma função que depende do tempo sequencial e do tempo paralelo de um programa. Caso ocorra o speedup do programa sendo paralelizado, a função de recompensa é esse speedup, caso contrário é -1. E esse θ, gama, é um valor definido de maneira empírica em 0,95. Então o NeurOmp ele começa identificando o loop principal de uma aplicação. Para fazer isso ele usa a árvore sintática do programa e identifica o loop a ser paralelizado. Ele extrai as operações de escrita de um loop. Ele infere as variáveis críticas, né, que são as variáveis envolvidas nessas operações de escrita. Ele constrói uma matriz Q, que é utilizada pelo Q-learning. Ela define a função de qualidade, como explicado anteriormente. E executando o Q-learning obtém-se a diretiva que paraleliza o loop da aplicação. Nossa metodologia de avaliação. Para avaliar o NeurOmp a gente utilizou o CapBench. O CapBench ele é um benchmark já paralelizado utilizando o OpenMP. E a comparação é feita, a comparação da paralelização pelo NeurOmp com a paralelização padrão do CapBench. E a segunda comparação é a comparação da paralelização feita pelo NeurOmp com a paralelização feita usando a análise estática de dois compiladores, o GCC e o ICC. Esses experimentos foram realizados numa máquina com dual core, o Intel Core i5, 8 GB de memória, um Linux Ubuntu 16. Cada aplicação foi executada 10 vezes, coletando o tempo de execução da aplicação e, por fim, calculando-se o speedup para cada aplicação do CapBench. Foram utilizados a média de desvio padrão, garantindo um grau de confiança de 95%. Os resultados experimentais. O NeurOmp ele foi capaz de paralelizar todas as aplicações do CapBench de forma a obter um desempenho similar ao especialista humano. Né? Nesse gráfico, o azul é o Cap, o laranja ele é o ICC e o verde ele é o NeurOmp. Né? O NeurOmp ele se mantém em todas as aplicações bem próximas à paralelização original feita pelo especialista que paralelizou o CapBench. Os compiladores obtiveram um speedup superior ao especialista humano e ao NeurOmp em algumas aplicações, devido ao fato do compilador atuar em todos os loops do código, enquanto o especialista humano e o NeurOmp atuam sobre o loop computacionalmente mais custoso. Né? Nessa tabela, a gente consegue ver a diferença, né, entre o Cap e o NeurOmp, né, que é o humano e o NeurOmp, né, e a relação com os compiladores, mas ainda assim a gente percebe que o NeurOmp ele obteve um resultado superior a compiladores no IS, no KM, no LU, no RT, e na média ele foi maior do que os dois.
A paralisação da aplicação L1 pelo ICC obteve um speedup inferior a 1. Isso ocorre pois o ICC utiliza alguma otimização que torna o código sequencial dessa paralisação mais eficiente. Como o ICC ele é um compilador proprietário da Intel, é difícil da gente conseguir determinar qual otimização é essa, né? E devido a essa otimização, a paralisação ela perde o impacto que ela poderia ter causado. O Neuromp ele obteve um ganho médio de speedup 5% maior do que o ICC e 27% maior do que o GCC. Isso se deve ao fato do ICC realizar mais otimizações que o GCC, o que torna o código mais eficiente. A diferença dos códigos gerados pode ser observada pela diferença de speedup nos dois compiladores, né? E a conclusão do nosso trabalho: nesse trabalho a gente apresentou o Neuromp, uma otimização de compilador que utiliza o Q-Learning, um algoritmo de aprendizagem de reforço para realizar a paralisação automática do código utilizando o OpenMP. Os resultados experimentais demonstram que a otimização obteve um speedup médio no CapBench igual a 1.6, muito similar a um especialista humano. Em nossos trabalhos futuros nós podemos utilizar a mesma técnica para paralisar outras arquiteturas, como GPU e FPGAs, e clusters de computadores. Além disso, podemos estender o Neuromp para que ele possa ser capaz de identificar regiões críticas e realizar paralelismo de tarefas. Obrigado e ficamos com as perguntas.